11 a 21, que acabamos de ouvir, fazendo uma relação com o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13, sobre o tema: que Deus nos mantenha perto dele, com os lábios, a boca, o coração, e que nos mantenha perto uns dos outros em amor. Que assim seja. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto de Isaías é riquíssimo. E eu vou fazer alguns destaques, se alguém quiser acompanhar na sua Bíblia, o texto nós acabamos de ouvir, Isaías 29, 11 a 21. Os destaques que Deus apresenta nesse texto: o povo se aproxima de mim com boca e lábios para me honrar, mas o coração, a mente está longe de mim. Seu temor consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Maquinalmente é como uma máquina, sempre fazer a mesma coisa. 3. Eu continuarei a fazer a minha obra maravilhosa no meu povo, uma obra portentosa eu farei. 4. Ai daqueles que escondem seus pensamentos e seus propósitos de mim, aqueles que querem se esconder, fugir por causa do pecado. 5. São perversos, querem manipular a Deus, como se o barro pudesse manipular ao oleiro. 6. Eu acabarei com a tirania, com o escárnio, com a maldade, com todas as injustiças. E por último, os mansos regozijarão, os pobres se alegrarão, os surdos ouvirão, os cegos ficarão livres da escuridão, e no mundo haverá justiça. Esses são os destaques que Deus apresenta numa palavra firme, veemente, incisiva e objetiva ao povo através do profeta Isaías. E aí nós olhamos lá para o texto do Evangelho, nesse encontro de Jesus com uma equipe de fariseus e de escribas, que vai fazer uma pergunta que vai chamar a atenção de Jesus, em Marcos capítulo 7, 1 a 13. Jesus, o que é isso? Os teus discípulos não respeitam a lei? Eles transgridem a lei? Eles não lavam as mãos antes de comer? E Jesus, nesse texto, chama essa liderança da igreja da sua época, os fariseus, os escribas, de hipócritas, isto é, de mentirosos. E cita o texto de Isaías que acabamos de ler, dizendo: vocês querem honrar com a boca, com os lábios, mas o coração está longe. Vocês não aprenderam a lei do amor. Vocês continuam ensinando, exigindo, cobrando leis que são de homens, que maquinalmente, igual a máquina, vocês aprenderam. Estavam acusando os discípulos desse grave pecado. Que escândalo! Não lavar as mãos antes de comer. Diríamos hoje, colocando uma doutrina de homens, uma doutrina de igrejas em primeiro lugar na sua vida. E Jesus os acusa de hipócritas. A hipocrisia, ela sempre conduz àquele auto-engano da pessoa pensar que realmente é o que ela pretende ser. Eu cumpro leis, eu sou mais santo do que os outros. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. E Jesus então toca num outro ponto. Qual é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é um só, é o amor. E então Jesus, ele aponta para a atitude, para a vida desses fariseus, desses líderes do povo, dizendo que nem o princípio dessa lei do amor eles cumprem, porque se nós devemos amar ao próximo, nós devemos começar com quem? Com quem é o mais próximo de nós, ou seja, o pai e a mãe. Então Jesus diz: vocês não respeitam, vocês não cuidam, vocês não amam seus pais, e para justificar vocês dizem aquela palavra que o Júnior acabou de ler aqui na frente, corban.
Corbã significa, não, eu fiz um voto a Deus, de servir a Deus, de seguir a Deus, então eu dedico a minha vida a Ele, como fariseu, como escriba. Não preciso estar cuidando dos meus pais, porque esse voto do amor está implícito ali. E Jesus nos chama de hipócritas. Queriam se colocar no lugar de Deus, dizendo o que é melhor, o que é pior. Estavam fazendo aquilo que Isaías diz, o barro querendo se colocar no lugar do oleiro, querendo manipular o oleiro para os seus próprios interesses. E se nós olharmos para o mundo de hoje, como essa prática hipócrita está novamente presente em muitas igrejas. Muitas igrejas hoje, mais do que igrejas, parecem verdadeiros tribunais religiosos, sinédrios de acusação. Não pode isso, não pode aquilo, tem isso, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, porque tudo é escândalo. O que os outros vão pensar. Quando Jesus veio a este mundo, na sua vida terrena, ele não estava preocupado em acusar. Ele não estava preocupado em condenar. Ele não queria afastar, segregar, julgar. Pelo contrário, Jesus em momento nenhum ele quer apagar o pavio que ainda fumega, ou amassar e esmagar aquela cana quebrada. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, que são carregados, todos que estão oprimidos, todos que são discriminados, todos que são acusados, todos que são julgados precocemente, todos que não têm quem os defenda, venham, e eu vos aliviarei. Ele vem em busca dos imundos para a sociedade da época, os publicanos, os samaritanos, os leprosos, as prostitutas, os adúlteros. E ele chama, ele abraça, perdoa, ele ama, ele agrega, ele aceita, ele congrega e salva, ensinando na prática o que é o amor de Deus que quer fazer das pessoas uma família. Essa é a perspectiva do amor. Cumprir a lei de Deus, amando ao próximo com fé e no amor ao próximo na ação, nas atitudes. Deus, através de Cristo, nos faz novamente família. E como já disse o texto de Isaías, ele quer acabar com a tirania de Satanás, que oprime, que escraviza, que afasta, que condena, que acusa. E assim ainda é hoje. Eu já coloquei isso em uma mensagem alguns meses atrás. A quem nós damos ouvidos na nossa vida? Esse dar ouvidos é a quem nós prestamos satisfação da nossa vida. Ao acusador ou ao advogado? Em Apocalipse, o diabo é chamado de acusador dos cristãos. É ele quem nos acusa do pecado para cobrar a vida das pessoas para a morte eterna. O advogado, diz João, é Jesus. Nos defende, quando pela fé somos revestidos pela sua graça. A quem nós estamos ouvindo na nossa vida diariamente, vozes de acusação ou vozes de absolvição? É um escândalo comer sem lavar as mãos antes. Que os outros vão pensar. Vemos que Jesus foi escandaloso. Ele não se preocupava com o que os outros pensavam. Ele se preocupava com aquilo que Deus deseja para o ser humano. Como eu falei antes, hoje novamente vemos por aí uma multidão de fariseus, embora não usem esse termo, mas de hipócritas preocupados muito mais com os escândalos do que com o amor. O único mandamento que Jesus ensinou é esse: o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Deus diz lá em Isaías, e aqui Jesus repete,
palavras enquanto o coração está longe. E lá no texto de Isaías, Deus diz que, embora haja muito louvor, muita adoração com a boca e com os lábios, o povo continua sendo condenado, oprimido, explorado e corrompido. E Deus diz, embora vocês ajam assim, eu continuarei com o meu propósito, que é fazer uma obra, ele diz, usa o termo portentosa, isso é, uma obra maravilhosa entre vocês, que vai mudar tudo. E essa obra, na verdade, nós sabemos qual é. Deus a estabeleceu desde o momento do primeiro pecado, da queda, quando em Gênesis 3,15 faz a promessa da vinda de um Salvador. A grande obra maravilhosa que Deus quer e que fez em nosso meio para mudar a situação de caos, de maldade, de malícia, de opressão do mundo é mandar Jesus Cristo para o nosso Salvador, para ser o nosso Salvador. Quando Jesus esteve aqui, quem foi que ele disse que entrou no banquete preparado por Deus? Os pobres, os aleijados, os cegos, os leprosos, as prostitutas, os de ruas, das esquinas, dos atalhos, os imundos que causam esse caminho. Quando João Batista mandou perguntar a Jesus lá na prisão, és tu que estavas de vir ou temos de esperar outro? O que disse Jesus? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Tudo aquilo que o profeta Isaías disse no texto de hoje, que começaria a acontecer a partir do momento em que Deus fizesse a sua obra maravilhosa. Com Jesus, inicia essa mudança de paradigma, que será perfeita na eternidade. Jesus é a esperança e o amor, em carne e sangue vindos ao mundo. Isso é muito maior do que aquele salva a tua alma, que antigamente os mais velhos vão lembrar, era escrito nas cruzes, principalmente nas igrejas católicas, do lado de fora de uma cruz escrita, salva a tua alma. Em Jesus Cristo, Deus nos busca, perdoa, e é Ele quem nos salva. Não apenas a alma, mas Ele também está preocupado com o nosso corpo, com o nosso ser total. Ele não quer salvar apenas a minha alma, o meu corpo. Ele quer que através das minhas ações, das minhas atitudes de amor, eu ajude a transformar um pouquinho esse mundo que eu estou de tirania, maldade, injustiça, pecado, para que outras pessoas também possam ser salvas por Ele. Jesus, quando esteve aqui entre nós, Ele ensinou o Pai Nosso. E lá Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não ensina a pedir, Senhor, dá-me o meu pão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele não ensina a gente a pedir, perdoa-me a minha dívida, o meu pecado. Jesus o tempo todo fez o possível para que nós cristãos entendêssemos que nele nós somos feitos uma família. Que aprendêssemos a pensar no outro assim como nós pensamos em nós. A esperança egoísta da salvação, ela é anticristã. Salva a tua alma e a dos outros. E os outros como é que ficam? Esperamos um mundo sem pobreza. O que nós fazemos para acabar com a injustiça? Esperamos um mundo sem doenças. O que nós fazemos pelos enfermos com quem convivemos e que estão ao nosso lado? Esperamos um mundo sem exploradores, sem tiranos corruptos. O que nós fazemos pela honestidade? Vivemos uma vida de caráter, de ética, na verdade, no dia a dia lá fora?
Esperamos por um mundo sem violência. Como é que é a nossa família no lar? Muitas vezes não nos agredimos, não nos devoramos uns aos outros com palavras, com gritos. Como é a nossa vida com os vizinhos, na escola, no trabalho, no trânsito? Esperamos por um mundo sem discriminação, sem preconceito. Como é que nós avaliamos e julgamos os outros, os pecadores, os imundos, os escandalosos, aqueles que não são dignos, ou vou usar uma palavra da moda nas igrejas, aqueles que não são ungidos? Hoje vemos muitos nas igrejas a questão dos ungidos e os não ungidos, como se houvesse uma classe especial dentro da igreja e outra não. Queridos irmãos, quanta hipocrisia ainda existe por aí. Se eu me alimento da esperança da atuação de Deus, é preciso viver nela sem hipocrisia. E isso implica um compromisso de sinalizar essa esperança na minha vida, no dia a dia. Em casa, no trabalho, na escola, na rua. Agir para aliviar as cargas uns dos outros em amor, sinalizando já aqui e agora a vida perfeita em harmonia que nós um dia teremos no céu. Lutar para que todos tenham saúde, para que os pobres tenham uma vida digna, alimentação e moradia. Que eu deixe a mentira, a maldade, a malícia. Que eu seja humilde, manso, amoroso, perdoador. Que eu viva como filho de Deus em Cristo. Deixemos a hipocrisia, dando escândalos em tudo que vem para si mesmo, acusando. Vivamos nós como Jesus ensinou. Vivamos no perdão e no amor. Que o nosso coração sempre seja a habitação de Deus. Deus é amor. Que nossas atitudes de amor possam transformar um pouco a realidade em volta de nós, onde nós vivemos. Esse é o mandamento de Deus. O resto são preceitos, doutrinas de homens. A quem estamos ouvindo? Ao advogado ou ao acusador? A perfeição, ela já está garantida no céu para todos que forem cristãos. Ouvindo e seguindo em amor, a voz do bom pastor, nosso advogado, nosso Salvador Jesus, amemos de fato e de verdade. Ele morreu para pagar a culpa de todos os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos preparar um lugar onde seremos perfeitos. Mas enquanto estamos aqui, Ele nos deixou como agentes de transformação neste mundo, em amor. Comecemos em casa, aqui na igreja, e lá onde Ele nos colocou. Que nos dê forças e muito amor para isso. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Crie em mim,